Sheila, querida, muito obrigado, viu? É uma alegria estar e compartilhar as reflexões com os amigos do Centro Espírita Ibirajara, uma casa que, quando chegamos no Rio, tivemos ótimas notícias de irmãos sempre muito fraternos, amigos, além de uma casa que sempre realiza bons estudos. Então, eu fico muito feliz pela acolhida fraterna e amiga. Bom, meus amigos, minhas amigas, o mês de outubro, sem dúvida nenhuma, é um mês especial para nós espíritas. O dia 3 de outubro de 1804, na cidade dos Mártires, Lyon, na rua Sala, número 76, nascia o filho do casal Jean-Baptiste Antoine Rivaio e Joana, ou Jeanne, Louise Duhamel. Né? Estamos falando da figura de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, uma criança que foi educada com esmero, muito provavelmente em função de perseguições políticas, ele foi para a Suíça estudar com um dos grandes gênios daquele momento, Pestalozzi, ali no Instituto de Inverdun. Rivaio, a criança Rivaio, descobriu o método de Pestalozzi e se tornou um grande intelectual. Nós podemos dizer que um iluminista, ao mesmo tempo que um racionalista, mas também desenvolveu uma sensibilidade muito profunda em função da educação que recebeu do mestre Pestalozzi. Bom, Rivaio, no final da sua existência, ele vai descobrir os fenômenos espíritas através dos raps, logo depois, as mesas girantes, vai se interessar no dia 18 de outubro de 1857, vai lançar em Paris, a capital da intelectualidade, o Livro dos Espíritos. Esta obra é um marco inaugural de um novo saber, ou melhor dizendo, de uma síntese muito poderosa de um saber que faria um processo de conciliação entre a fé e a razão, conciliação entre a ciência e a religião, demonstrando com muita clareza que essas vertentes do conhecimento, elas não eram alguma coisa que se colocava em polos, mas não, elas se completam. Um dos grandes filósofos do idealismo alemão, se não o maior, Hegel, ele vai escrever na sua obra Filosofia, melhor dizendo, História da Filosofia, uma obra muito extensa, onde ali nós vamos encontrar uma reflexão muito interessante. O mestre de Iena vai dizer que a capacidade de uma doutrina, de um pensamento, de um conhecimento, mostrar o seu poder é a capacidade que ele se conecta ao mesmo tempo ao passado, ao presente e ao futuro. Aquilo que talvez um dos grandes renascentistas italianos, um dos primeiros, inclusive, ali do século XV, Marcílio Facino, vai dizer da filosofia perene. Nesse sentido, eu gostaria de propor o seguinte: seria possível propor uma questão, seria possível demonstrar que o pensamento kardeciano, a filosofia espírita, ela obedece a esse critério que Hegel nos trouxe, ou seja, ela se conecta com o passado, ela se conecta com o nosso presente, e ela também se conecta com o futuro em função do seu caráter perene. A questão é essa. Né?
Facino, esse grande filósofo renascentista italiano, se não me falha a memória, de Gênova, ele vai dizer que há um conhecimento que perpassa todas as grandes religiões e filosofias do passado. E em Allan Kardec, nós vamos, melhor dizendo, na obra de Allan Kardec, nós vamos encontrar esses traços de uma filosofia perene. Uma poderosa síntese, nós vamos ver que os princípios kardecianos, ou seja, Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, elas se conectam a uma tradição robusta e, ao mesmo tempo, muito antiga. Desde o início da filosofia grega, nós vamos encontrar na escola italiana, né, nas duas grandes escolas que perpassaram o início da filosofia grega, a escola jônica e a escola italiana, nós vamos ter a figura de Pitágoras. Nos seus versos de ouros, o grande sábio de Samos, ele vai dizer da realidade da reencarnação, muito embora, é preciso dizer, com uma diferença interessante da proposta kardeciana. Haja visto que, tendo ele sorvido da tradição egípcia, foi ele iniciado nos templos do Antigo Egito. Isso nós podemos ver, inclusive, em obras muito interessantes que o nosso querido Hermínio Corrêa de Miranda, quem tiver interesse, aludiu, Memória e o Tempo, os arquivos psíquicos do Antigo Egito, onde ele trata do tema, e ali, de maneira simbólica, tratou-se do tema da reencarnação, mas através da ideia da mentopsicose, ou seja, que havia um processo de reencarnação em animais e até mesmo em plantas, coisa essa que Allan Kardec não vai admitir. Mas, com o início de uma nova fase na filosofia grega, nós vamos encontrar, se contrapondo aos sofistas, o grande mestre de Atenas, Sócrates. Sócrates vai trabalhar não somente a ideia de Deus, da reencarnação, da imortalidade, mas também da mediunidade. Nós vamos ver, por exemplo, na obra Timeu, ele tratando da ideia da imortalidade e da reencarnação. Na obra A República, ali no último livro, no 8º livro desta magnífica obra, ele vai tratar com sabedoria da ideia da reencarnação, da imortalidade e da evolução. Através de um diálogo, ele vai dizer ao seu interlocutor do mito de um soldado que havia lutado as guerras púnicas e que, em um determinado momento, ele se viu fora do corpo e, subindo a uma determinada região espiritual, vai ali travar diálogo com a deusa da sabedoria, que vai mostrar para ele todo o processo, não só da reencarnação, mas da evolução. Num determinado momento, vai levá-lo às regiões intermediárias, ou seja, à erraticidade. E ali vai dizer que as almas, muitas das vezes, em função do seu passado, da última experiência reencarnatória, elas sofriam muito. Porém, elas tinham uma nova oportunidade, aquilo que os gregos vão chamar de paligenesia, ou seja, uma nova vida. E coisa curiosa, porque
Diz a narrativa de Sócrates que antes de novamente envergar um novo corpo, a deusa da justiça ia até o rio Late, que do grego significa esquecimento. Tomava de uma caneca e dava para o espírito que iria reencarnar. E ele esquecia do seu passado. Mas também nós vamos encontrar em Apologia de Sócrates, de Xenofonte, que foi um dos outros que biografaram, além de Platão, o grande mestre de Atenas, que Sócrates tinha um daimon, ou seja, um demônio, que para os gregos não significava, não tinha nada de aterrorizante, não era um espírito mau, era somente um espírito. Somente um espírito. E que, não raras vezes, Sócrates dialogava com o seu daimon, consultava ele sobre temas transcendentes, como, por exemplo, nós vamos ver na obra Parmênades, um sofista que tentava contrapor os ensinos de Sócrates. Bom, além de Sócrates, nós vamos encontrar na obra de Aristóteles, principalmente na obra Metafísica, mas também, um pouco mais adiante, nos estoicos, uma escola fantástica que igualmente trabalha os mesmos temas. Mas não só os gregos, e com os estoicos, nessa nova fase, os romanos, mas nós também vamos encontrar esses princípios nas antigas Gálias, que, inclusive, Allan Kardec adotou esse pseudônimo, ou seja, Rivaio adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque a médium, uma médium havia revelado às irmãs Baudin, havia revelado que ele havia vivido na época das invasões, da invasão de Júlio César à Gália, e ali ele havia sido um druida, que tinha por nome Allan Kardec. A doutrina dos druidas ela é fantástica. Nós podemos ter um extrato desta filosofia através daquilo que é chamado das tríades bárdicas, um conjunto de poemas muito extensos que nós encontramos na literatura antiga dos povos celtas, na antiga Britânia, nas Gálias, na Irlanda, onde ali fica claro a teoria igualmente da reencarnação, a mediunidade, que inclusive no Dia dos Mortos, que o catolicismo depois santificou e cristianizou, era o dia em que os povos celtas faziam uma grande festa, porque os druidas, esses grandes sábios, filósofos, mas também médiuns, davam passividade para os espíritos dos ancestrais. Ali se matava a saudade. Os filhos reencontravam os pais. Os alunos reencontravam os seus mestres. E havia um processo de comunhão profunda entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas eles, igualmente, como nós dissemos, acreditavam firmemente na ideia da reencarnação. Há uma obra muito curiosa de Júlio César, em verdade, a única obra que César escreveu, chamado Do Belo Gálico, do latim A Guerra da Gália. Ali ele diz que os celtas eram pessoas muito curiosas. Eles tinham uma crença tão profunda na imortalidade da alma que emprestava dinheiro para receberem uma outra vida. Olha só que curioso. Além disso, eles iam para as batalhas de peito nu, porque não tinham medo da morte. Isso, inclusive, foi alguma coisa que assustou os romanos. E Allan Kardec viveu entre esses povos, os celtas, e foi um dos seus grandes sábios, um druida, enfim. Mas no Antigo Egito também nós vamos encontrar essas ideias. Nós vamos encontrar
um manuscrito de Hermes, o nome latino, de um grande filósofo, jurista e religioso do Antigo Egito. Ele era iniciado nos mistérios de Ísis e Osíris e reza esse manuscrito que um dia ele estava contemplando as estrelas e, em um determinado momento, ele se viu fora do corpo. E, estando fora do corpo, inclusive isso, quem tiver curiosidade pode ver na primeira parte da obra Depois da Morte, As Crenças e as Negações, obra de Leon Denis, uma das mais belas obras da doutrina espírita. Ali na primeira parte, Leon Denis vai lastrear tudo que gira em torno do pensamento espírita na tradição perene, na tradição de lá de trás. Enfim, e diz que, portanto, Hermes vê Osíris, e Osíris o leva para fora do orbe e mostra os planetas, as estrelas, as galáxias, e ele fica espantado. Ele olha para trás e vê a Terra, um planeta de tanto sofrimento. E a deusa diz a ele que toda a vastidão do universo, em verdade, se assemelha a escolas, e ali há espíritos vivendo, morrendo e renascendo. E que para livrar do sofrimento, o homem tinha necessidade de renascer. Para reviver uma vez mais, melhor, mais purificado, transformado para a sua iluminação. Enfim, sabemos nós que um dos grandes mistérios de Ísis era justamente a prática da mediunidade. Os antigos egípcios, eles tinham por hábito consultar os invisíveis por variados temas. Nós vamos ver reflexo desta ideia, inclusive, naquilo que Leon Denis e outros estudiosos das religiões vão chamar de a doutrina secreta, ou seja, um conhecimento que só era ministrado para os iniciados. Coisa essa que Allan Kardec eliminou. O conhecimento espírita, ele é claro e se apresenta para todos. Nós também veremos não só essas ideias no Ocidente, mas também no Oriente, até mesmo no Extremo Oriente. Por exemplo, indo para a velha Índia, nós vamos encontrar essas ideias. A ideia da reencarnação, a ideia da mediunidade. Quem não se emociona ao ler a obra O Bhagavad Gita, de Krishna, este grande mestre que ensinava o príncipe Arjuna a sabedoria perene, falava a ele da reencarnação, das múltiplas vidas. Igualmente, nós vamos ver isso na doutrina de Buda, de Siddhartha Gautama, enfim. Bom, portanto, as ideias espíritas, elas encontram respaldo na antiguidade, na melhor tradição e na melhor filosofia, nas grandes religiões do passado. No entanto, após a Idade Média, um período terrível, onde as luzes se apagaram, onde a igreja que havia corrompido a doutrina do grande mestre Nazareno, que havia ensinado a compaixão, o amor, a ternura, mas também a imortalidade e a reencarnação, a ideia de um Deus bom, justo e amoroso, a ideia da evolução, enfim. Nós vamos encontrar um momento que vai ser conhecido pelos historiadores como a modernidade.
o ápice da modernidade, nós vamos encontrar o iluminismo francês. Nesse período, vai ocorrer o desenvolvimento do pensamento científico, principalmente após as concepções de René Descartes, no seu discurso do método, mas também de Bacon, enfim, grandes nomes da filosofia. E nós vamos chegar no momento da revolução, das grandes revoluções, a revolução chamada de dupla pelo historiador Eric Hobsbawm, a revolução industrial na Inglaterra, a revolução econômica e política, melhor dizendo, a revolução política, né, na Revolução Francesa, nós vamos encontrar os iluministas como grandes racionalistas. Muitos deles, portanto, vão dizer que Deus estava morto. E, a partir de então, vai surgir uma nova concepção de homem. Nós vamos ter a teoria de Darwin, trazendo um homem biológico. Nós vamos ter, para algumas correntes da sociologia, da história, o homem apenas como um agente do motor da história, como do materialismo dialético de Marx. Nós vamos ter, após o nascimento da psicologia, mas principalmente na psicanálise de Freud, o ser psíquico. E é justamente nesse momento que o Espiritismo ele vem dar uma grande resposta para as angústias do homem moderno. Porque se durante muito tempo, durante a Idade Média, isso, meus amigos, nós estamos querendo conectar o Espiritismo com hoje, com a nossa realidade. Porque se durante muito tempo o homem ele era um espírito, mas era um espírito que estava praticamente condenado ao inferno, já que a qualquer desvio, a qualquer pecado, um Deus que fora concebida através de uma teologia muito amargurada e pessimista, em que restaurava não o Deus crístico, o Deus amoroso, o paizinho cantado por Jesus, mas o Deus davídico, o Deus tribal, o Deus rancoroso, que vigiava a todo instante a tudo e a todos para que imputasse uma pena terrível e eterna. Nesse sentido, Allan Kardec vai trazer uma nova concepção, melhor dizendo, ele vai fazer uma síntese de um novo Deus, que atendia ao mesmo tempo a ideia cantada e ensinada por Jesus, mas também nós podemos dizer que a ideia de Deus de Allan Kardec é uma ideia de um Deus iluminista, racional. Não é um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus homem. Um Deus que, inclusive, tem os sentimentos dos homens e tiraniza os homens. Não. É um Deus justo, bom. Uma inteligência que é impossível de concebê-la dentro de toda a sua grandeza. Deus vai dizer, Leon Denis, no capítulo 3 de O Grande Enigma, nos é inconcebível. Porque para entender Deus, temos que estar muito próximo da divindade e ainda estamos muito longe. No entanto, nós podemos sentir Deus através da sua criação, ou seja, da sua manifestação. Mas
era um Deus que havia criado leis. E essas leis, que inclusive é um tema, digamos, que vai ser muito recorrente na modernidade, no iluminismo francês, várias ciências vão tentar postular leis destas mesmas áreas. A biologia vai ter suas leis, a psicologia terá suas leis, a sociologia e por aí vai. A história. Da mesma forma, Allan Kardec, entrevistando as entidades venerandas, vai criar, vai conceber um Deus que nós iremos encontrar ali na primeira parte de O Livro dos Espíritos, muito bem caracterizado. E na terceira parte, Allan Kardec irá descrever de maneira muito ajuizada as leis morais. Essas leis são leis que foram concebidas, digamos assim, para regular, para estruturar a evolução do espírito. Com o Espiritismo, com Allan Kardec, nós vamos entender que, claro, Freud tem suas razões, Darwin igualmente, até mesmo os historiadores que conceberam leis históricas, os sociólogos, no entanto, o ser, ele não é somente biológico, psíquico ou social. Ele é tudo isso, mas ele é um ser espiritual que foi criado por Deus e tem uma destinação. Qual é a destinação do espírito? É aquilo que o Cristo havia dito no Sermão do Monte: sede perfeitos. Ora, como é possível ser perfeito em uma única vida? Quem assim o foi? A não ser o próprio Cristo, que já o era perfeito. No entanto, por mais interessantes e grandiosas tenha sido a vida de mártires, santos, filósofos, iniciadores de grandes religiões, nenhum deles, assim, a não ser o próprio Cristo, foi perfeito. E é nesse sentido que Allan Kardec, concebendo a ideia da reencarnação de maneira racional e não mais mítica, dentro de uma perspectiva, digamos, mágica, mais racional e lógica, ele vai estruturar a partir da ideia de Deus, que concebeu leis, e entre essas leis há a lei de progresso, que se o homem, de maneira calma e tranquila, observar, tudo na natureza obedece a essa lei, a lei de progresso ou a lei de evolução, que vai do átomo ao arcanjo. Mas para evoluir é preciso reencarnar várias vezes. Num processo dinâmico entre a ignorância e a sabedoria. Não raras vezes, o homem, ele se vê ignorante. E essa ignorância é natural. Portanto, nesse sentido, Allan Kardec também vai resolver, e isso nós vamos encontrar no capítulo 3 da obra Gênese, a questão do bem e do mal. Os homens, eles são muito mais ignorantes do que, de fato, perversos e maus. A maldade é fruto dessa ignorância. Como que, portanto, o homem se torna bom? Reencarnando. Ele, através de múltiplas experiências, erra. Mas Deus, que é justo,
concede novas oportunidades, onde ele pode, através de uma outra lei, que Allan Kardec, ali, na segunda parte da obra O Céu e o Inferno, vai chamar de o Código Penal da Vida Futura. Ali ele vai detalhar como que o espírito que errou, ele restaura, digamos assim, ante a sua consciência, porque é justamente na consciência que estão as leis de Deus que ele pouco a pouco vai descobrindo. Bom, nesse sentido, portanto, o homem vai se melhorando. E esse que no início era um ser completamente ignorante, que nós vamos ver nas primeiras comunidades, nas sociedades caçadoras-coletoras, onde o homem era nômade e não havia nenhuma lei que regesse, digamos assim, a sua existência, porque ele era muito mais instinto do que, de fato, inteligência, que, inclusive, remonta a Allan Kardec na obra Gênese, tratando da questão do mito de Adão e Eva, que nós podemos dizer que é o mito do nascimento da consciência. Esse período de transição entre o instinto e a inteligência, ou seja, o nascimento da consciência. E quando nasce a consciência, ele entende o que é bom e o que é mal. Como que ele entende o que é bom? Porque quando ele age de maneira benéfica ao outro e a si mesmo, a sua consciência lhe traz paz. Mas, pelo contrário, quando ele age de maneira perversa, a sua consciência embota. Então, nossa, o tempo está passando, gente. Perdão. Eu vou tentar acelerar um pouquinho. Por que Kardec é a chave? Por que nós podemos dizer que o pensamento kardeciano, o pensamento espírita, ele é atemporal? Ou seja, ele sobrevive às tempestades das ideias de hoje e sobreviverá às do futuro. Ela é atemporal porque ela, ao mesmo tempo que tem uma origem divina, porque foram justamente os espíritos superiores que a revelaram, mas também ela é racional. Nesse sentido, os vários princípios espíritas, ele é a chave para o entendimento de diversos fenômenos naturais, mas para muitos ainda sobrenaturais. O fenômeno da mediunidade, o porquê das diferenças intelecto-morais, mas também o porquê da genialidade de alguns e a pequenez intelectual e moral de outros. Por que alguns são tão bons e outros são tão maus? Mas, para além de tudo isso, a proposta espírita, ela é uma proposta que vem não reformar as sociedades, a coletividade. Isso Allan Kardec vai dizer ali no capítulo 18 de A Gênese. O que vem, portanto, fazer o Espiritismo? Ele vem melhorar os homens, e vai dizer o mestre Lyonês. E melhorando os homens, melhora-se a sociedade. Nesse sentido, portanto, meus amigos, minhas amigas, o Espiritismo é uma chave para o entendimento da doutrina do Cristo. Das passagens mais intrincadas, mais difíceis, mas principalmente vai dar um caráter
racional, por exemplo, para a ideia dos milagres, que Renan, um dos grandes biógrafos do Cristo, escreveu a vida do Cristo, vai dizer que era alguma coisa fantasiosa, mas Allan Kardec, tendo os princípios espíritas ali, ele entendeu que não havia milagre, eram fenômenos naturais. Portanto, o espiritismo é o encontrar da razão e da fé. É o encontrar da racionalidade dos nossos tempos com a doutrina perene das grandes filosofias do passado. Nesse sentido, o edifício do conhecimento espírita, ele permanece em pé, apontando setas como um verdadeiro farol para os navegantes do mar revolto destes tempos, onde a belicosidade, o ódio, mas o Espiritismo vem falar da paz, da indulgência e da caridade, onde nós encontramos a mentira, as modernas fake news. O Espiritismo, ele vem nos apontar a verdade através da razão e do coração. Ali, nesse mar tempestuoso, nós encontramos igualmente a dúvida materialista, mas o Espiritismo vem nos mostrar a imortalidade da alma. Enquanto muitos cantam que Deus está morto, o Espiritismo vem nos mostrar que Deus sempre esteve e estará por todo sempre vivo, amando as suas criaturas, porque Deus é amor, mas um amor muito vivo, um amor que nos alcança e que nos convida igualmente a amar sempre mais. Desta forma, muito embora tenhamos tocado muito pouco sobre a figura do homem, mas as ideias de Allan Kardec, após quase 200 anos, desde a publicação de O Livro dos Espíritos, em verdade, um pouco mais de 160 anos, não é? Mas desde a publicação de O Livro dos Espíritos, continua um roteiro seguro para todos nós. Roteiro para a felicidade, que muitas das vezes no mundo nós buscamos, mas essa felicidade, o nosso querido mestre Allan Kardec vai nos ensinar que ela se encontra na nossa consciência. E por que está na nossa consciência? Porque ali estão as leis de Deus, inscritas em letras garrafais, apontando para nós. Portanto, que é preciso amar sempre mais. Meus amigos, minhas amigas, agradeço muito a oportunidade, peço desculpa pela singeleza das palavras, das reflexões, né? O tema é muito instigante, mereceria aí, né, uma longa troca de reflexões, enfim, mas é uma oportunidade sempre muito feliz lembrar da doutrina espírita e lembrar da figura de Allan Kardec. Nós vivemos tempos, meus amigos, em que nós precisamos sempre olhar no espelho da história, porque é ali que nós vamos encontrar, digamos assim, a base sólida e substancial da doutrina espírita. O que nós estamos querendo dizer com isso?
há muitas ideias em torno, não exatamente do espiritismo, mas ideias que são lançadas, mas para termos um juízo de fato se isto tem valor, nós precisamos sempre voltar a Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, que, meu Deus, é um verdadeiro repertório de ensinamentos e conhecimentos. Enfim, os opúsculos de Allan Kardec, que é o Espiritismo, enfim, o convite sempre é para estudarmos, meditarmos e refletirmos a obra de Allan Kardec, porque ela nos é a chave para o entendimento das grandes questões do passado, mas principalmente a chave para entendermos a nossa consciência e abrirmos essa porta e, abrindo ela, encontrar ali Deus, que sempre esteve conosco, nos amando e direcionando os passos e os caminhos da nossa evolução. Muita paz, meus amigos. Tiago, estamos assim muito felizes, Tiago, ouvindo você fazendo essa reflexão tão importante a respeito da história da humanidade, de tudo aquilo que temos recebido ao longo de várias encarnações, culminando, então, com a nossa querida doutrina espírita, que é tão jovem e que requer ainda muito mais estudo para que cada vez mais a gente possa sair, né? Alçar novos voos, né? A gente está muito feliz e agradecido, e tem uma pergunta aqui da Cláudia Araújo. Ela perguntou: o livro a que você se refere é o Depois da Morte, de Leon Denis, na sua explanação lá no início. Isso, é o Depois da Morte, é a primeira parte chamada As Crenças e as Negações. Ali ele desenvolve aquilo que ele chamou de a doutrina secreta, né? É porque os princípios espíritas, em boa parte da antiguidade, eles eram revelados somente para os iniciados, né? Por isso que ele chama de a doutrina secreta, né? Era secreto porque havia uma doutrina para o povo, uma doutrina para os iniciados, né? Então, ele vai reconhecer isso no Egito, na Gália, no próprio cristianismo, na Grécia, em Roma, na Índia, enfim. Obrigada, Tiago. Muitos que estão aqui presentes, nós temos um grupo de estudo, a Gênese, que a gente estuda toda quarta-feira. Muitos dos que estão aqui estão nesse grupo também da Gênese, e a gente tem aprendido bastante, né, estudando a Gênese. Carlinhos, tem alguma pergunta no YouTube, por favor? Ou alguma observação? Não? Então, a gente quer mais uma vez agradecer muito, Tiago. Tiago, suas considerações finais para que a gente finalize muito feliz esse encontro dessa noite de terça-feira, te agradecendo muito por ter aceito o convite da nossa Casa Espírita. Por favor. Ângela, em verdade, sou eu que agradeço muito mesmo, né, a oportunidade. E eu acho que, como nós dissemos, é sempre importante nós meditarmos naquilo que, digamos assim, estrutura e inaugura qualquer pensamento, né? Aqueles que, por exemplo, estudam a psicanálise têm que recorrer sempre a Freud, né? A biologia, os grandes nomes, né? E os cientistas do passado, como Darwin. E para nós não pode ser diferente. Nós, espíritas, precisamos muito ainda do pensamento de Allan Kardec, não é? O nosso querido Herculano Pires, na obra, uma obra, digamos assim, instigante, a obra O Centro Espírita, ele vai dizer que Allan Kardec nos é ainda um grande desconhecido.
Precisamos, pois, então, ler, meditar e buscar pautar as nossas reflexões sempre por Allan Kardec. E lembrar de outros tantos grandes nomes que não podem ser esquecidos, né? Como o nosso querido Delane, Denis, Flammarion, Gelée, grandes nomes, né? Do espiritismo francês, enfim, mas também grandes nomes do pensamento espírita brasileiro, né? É preciso, é interessante porque há determinados momentos da história que nós precisamos olhar para o passado para estruturar o nosso futuro, né? Então, eu acho que o convite é uma volta, um retorno, digamos assim, a Allan Kardec. Não que, eu não estou querendo dizer que Allan Kardec está abandonado, não é isso, de jeito nenhum. Mas voltarmos com um pouco mais de cuidado, entender como que Allan Kardec concebeu cada princípio espírita. Por quê? Porque é tão interessante quando nós estudamos a doutrina espírita, quando nós lemos com cuidado Allan Kardec, nós percebemos uma coisa muito curiosa. Partindo de Deus, todos os outros conhecimentos, todos os outros princípios, eles se estruturam de maneira encadeada, né? É como se fosse, digamos assim, uma corrente, que um elo vai ligando o outro. Portanto, meus amigos, leiamos Allan Kardec com muita alegria, porque, sem dúvida nenhuma, é um grande missionário, que daqui 200, 300, 400 anos, a humanidade, eu não tenho dúvida, irá olhar para trás e reconhecer ali, naquele 18 de abril de 57, um marco muito importante para a humanidade, né? Enfim. Obrigada, Tiago. Muito obrigada. A Bernadette colocou aqui uma noite abençoada para todos. Obrigada. O Jorge Camargo, o estudo do Tiago foi maravilhoso. Gratidão. Nós estamos realmente muito felizes de encerrar o nosso mês de outubro com esse fechamento, com essas reflexões tão importantes que você nos trouxe, viu, Tiago? Muita alegria para nós. Eu que agradeço. Obrigada. Vamos lembrar aqui que na semana que vem nós teremos a primeira palestra do mês de novembro, será o estudo que nosso querido Augusto Ranvinkel fará, que é Aprendendo a Viver com Jesus e Kardec. E será no dia 2 de novembro, então, Aprendendo a Viver com Jesus e Kardec. Vamos continuar estudando, nós não podemos perder também. Então, a gente quer encerrar o nosso encontro e nós vamos pedir à nossa companheira Cláudia Araújo se ela pode fazer a prece de encerramento, agradecendo a presença de todos aqui no Zoom, aos companheiros que estão no YouTube, e pedindo para a Cláudia desbloquear o seu microfone para fazer a nossa prece. Por favor, Claudinha. Vamos agradecer a oportunidade que tivemos hoje de mais ensinamentos, de estarmos sempre ligados à espiritualidade e ligados à cultura espírita, que é muito importante para o avanço da humanidade. Graças a Deus, essa doutrina foi colocada em nossos caminhos para abrir os nossos olhos, tirar o véu da ignorância de nós, e a cada encarnação nós estamos evoluindo, crescendo e nos melhorando como seres humanos. Agradecer muito a Jesus por todos esses ensinamentos, por tudo que nós conseguimos até hoje, e conseguimos também em cada vida, né, nossa, em cada vida que está aqui presente nesse encontro de hoje. Muita gratidão a tudo que recebemos, a tudo que estamos recebendo sempre, e que todos os espíritos protetores da Casa de Ibirajara estejam sempre conosco, nos direcionando, nos guiando e nos levando sempre para o bem, sempre, sempre para o caminho do bem. Que o bem esteja sempre ao nosso lado e a gente consiga sempre enxergar o que há de melhor em tudo e em todos.
Eu agradeço muito tudo isso que eu recebi hoje e agradeço a todos os espíritos protetores de todos nós, os nossos mentores, os mentores da Casa de Ibirajara. E graças a Deus, encerramos hoje com muita alegria. Graças a Deus, graças a Deus. Então, está encerrada a nossa reunião. Obrigada, Tiago. Obrigada, amigos. Podemos abrir nossos microfones para a gente dar um alô para o Tiago e um alô para todo mundo. Acho que ele caiu.